Olá, estudantes da terceira série. Um encontro falando sobre uma temática muito interessante que é a dissolução da União Soviética. Para essa temática, obviamente, nós devemos ter uma noção bem clara do que significa União Soviética, o que fazia parte, mas quais foram os mecanismos que deflagraram o fim desse gigante. Para a gente entender, nós temos que resgatar a importância da Primeira e a Segunda Guerra Mundial nesse contexto onde várias potências disputavam o poder. Essa disputa de começa a deflagrar uma evolução tecnológica que põe as guerras nas cidades, literalmente. E essa entrada para a questão civil faz com que a Segunda Guerra Mundial tenha um número de mortes absurdo. Isso faz com que uma nova temática comece a ser discutida. Não mais a posse territorial, mas sim a posse ideológica. Disso, literalmente, ascendem duas grandes potências. União Soviética, defendendo um novo modelo, principalmente pela sua estruturação recém-formada, e Estados Unidos da América, refletindo e desenvolvendo a permanência do capitalismo. Nessa temática, temos que entender como é que surge a chamada União Soviética. Ela se dá a partir de 1917, quando a insatisfação popular na chamada Rússia, provocada principalmente pelas percas em guerras, pela trajetória econômica não satisfatória do então czar Nicolau II, fizeram com que a população se movimentasse em prol de um novo sistema, retirando a monarquia, transformando em presidencialista, retirando o capitalismo, colocando o chamado socialismo, que vinha sendo discutido e defendido em vários pontos do planeta. Isso acontece na chamada Revolução Russa em 1917. Há acontecimentos que levam a essa trajetória e a Rússia então solidifica a revolução, transformando-se em uma república presidencialista socialista. Mas, como é uma novidade, alguns países vizinhos começam a se interessar pelo novo modelo. Esse interesse no novo modelo fez com que esses países quisessem se unir a essa chamada gigante russa. Essa união foi se dando gradualmente a partir de 1917 e ela concretiza-se em 1922, quando nós vamos ter países unidos em torno de um objetivo comum, serem socialistas. O mais interessante é que elas não perderam a sua identificação de república, tanto que o nome URSS denota o conhecimento de que eu não tenho um país, eu tenho uma união de repúblicas socialistas soviéticas. E isso, obviamente, vai ser estruturado em termos de organização, baseado numa economia estatal e planificada, que ao mesmo tempo organizou e deu origem ao fim. Essa organização não estimulou um crescimento que era necessário para o desenvolvimento e solidificação de todos os novos países socialistas. Isso foi provocando uma estagnação econômica, também baseado na estrutura militar da corrida armamentista. Isso fez com que, obviamente, outros elementos também começassem a ser concentrados em termos de não bem vistos pela sociedade. A concentração de poder, o autoritarismo, as diversas formas de controle da igreja, a divisão ideológica que começa a crescer no vertente russo e dos outros países, além dos descontentamentos ligados aos conflitos da Guerra Fria e pressão não só popular, mas de todo o Ocidente. Isso gradualmente fez com que uma crise fosse gerada. O último presidente russo e, por consequência, soviético, Mikhail Gorbachev, fez algumas mudanças tentando, em 1985, não deixar o barco afundar por completo. Ele fez a perestroika, onde instituía novas mudanças de mercado, estabelecendo uma possível abertura econômica, e algumas mudanças políticas baseadas no nome glasnost, onde se pleiteava uma reestruturação ou mesmo uma seguridade para que a União Soviética não finalizasse. Infelizmente, isso foi em 85, numa trajetória bem longa, e dessa trajetória bem longa culminou o fim da União Soviética. Mesmo com as mudanças, a coisa em 1991 desandou. Essa desandada fez com que os países que tinham certa autonomia, como já foi mencionado, se separassem.
Essa separação foi traumática em termos econômicos. Por esta razão é que formaram uma comunidade para estabelecer alguns elementos de cooperação a fim de não perder um vínculo que otimizaria uma maior produtividade e uma retomada do crescimento individual. Isso, logicamente, não aconteceu de imediato na Rússia, que entrou numa crise só solucionada em meados da próxima década de 90. Dentro dessa perspectiva, nesse vídeo falamos sobre o processo de formação da União Soviética e sua dissolução. Espero que vocês tenham gostado e até breve.